Fala galera do Por Nosso Alviverde, meu nome é Kleber Eu sou o Roberto. e no vídeo de hoje vamos tratar de fazer mais uma análise semanal com alguns fatos que envolvem o Palmeiras do que aconteceram durante a semana, como propostas para o Campeonato Brasileiro deste ano, após a crise que estamos passando, reunião que aconteceu no dia 15 de abril, na quarta-feira, para uma possível retomada do Campeonato Paulista, e repercutir a entrevista do Alexandre Matos aos canais Fox Sports. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like já para não esquecer e bora pro vídeo. Bom, e no vídeo de hoje vamos começar tratando aí de uma situação que começam para mim, uma situação incabível. Roberto, surgiu uma proposta uma possível volta do Campeonato Brasileiro, aí início do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, com 2 grupos de 10, portão fechado só no estado de São Paulo. É uma proposta que para você é viável, não é viável? Para mim não é nem questão de ser viável, é incabível. Para você, o que você tem de opinião a respeito disso? Não, para ser bem sucinto, não tem logística para isso, na minha opinião, né? Porque o que eles estão propondo lá seriam dois grupos de 10 times, classificam quatro e seriam nos estádios do Morumbi, na Arena Corinthians, Allianz Parque, Vila Belmiro, Brinco de Ouro da Princesa, o estádio de Bragança Paulista, que eu não lembro o nome agora, e tem mais um que agora eu não me recordo o nome. E seriam nesses estádios. E os CT seriam disponibilizados, mas até então eu já não acho que vale a pena para os clubes e para a Globo, por quê? Porque a Globo já tinha falado que não valeria a pena um mata-mata para ela. Agora os clubes querem um mata-mata. Na matéria dizem que o único clube que não queria era o Flamengo. Só que eu já acabei de ver aqui e o presidente do Inter falou que isso daí é uma ideia estapafúrdia, um campeonato só no estado de São Paulo, seria uma copinha, né? Na verdade. E o presidente do Bahia também falou que é absurdo isso daí, então eu já acho que já começa errado. Então, o que começa errado já. Então, só que aí o presidente da Federação Paulista de Futebol, ele deu uma entrevista no Sport TV agora há pouco, nos canais Sport TV, onde ele informa que os clubes mantêm a ideia de ter um campeonato de 38 rodadas. Eu não sei qual é a informação correta, se é a do Flávio Rico, vamos dar o crédito correto, lá que está no UOL, né, que foi onde veio essa informação, ou se é a informação do presidente da Federação de São Paulo, que até para ele não acho que não vira um negócio desse, não tem um cabimento. Como é que você vai trazer 15 clubes de fora de São Paulo para jogar nesses CTs daqui de São Paulo, sendo que eles não têm a estrutura deles para recuperar jogador como teria num campeonato de 38 rodadas? Está muito cedo ainda para a gente pensar numa situação dessa. Então, eu acho que, primeiramente, tem que pensar em ouvir os órgãos de saúde para ver se vai ter uma condição de ter um campeonato de 38 rodadas. Você fecha o campeonato com portões fechados no começo e quando der para ter público, você libera para ter público. Agora que querer fazer um torneio, tratar o que nem o Mano falou, o Mano corintiano lá, tratar o Campeonato Brasileiro como torneio de bairro, aí não vira, né? Aí já está desvalorizando demais o campeonato. Porque não tem, na verdade, não tem cabimento, né? E ainda na matéria do Flávio Rico, que eu tirei daqui do Flávio Rico, está escrito que a Globo continuaria passando os campeonatos de domingo e quarta, e o Sport Certo. TV ia passar os jogos de terça, quinta e sábado. Só que mesmo assim, da primeira fase ia ser o quê? 9 jogos para cada clube, depois ia ter oitavas, quartas e semifinal. Eu não sei de onde que os caras tiraram mais essa informação, porque eu não vejo nenhum cabimento, nenhum time aceitando isso daqui, cara. Realmente, eu conversando aqui com meu pai, ele fala que
Isso não tem cabimento. Comentei com ele que essa informação deve ser mentirosa. Essa informação, quem passou para o Flávio Rico mentiu. Não estou dizendo que o Flávio Rico postou uma fake, mas que passou uma informação mentirosa, assim, incabível, não cabe isso. É como se fosse fazer uma Copa dos Campeões. Lembra da Copa dos Campeões, lá no início dos anos 2000? Que era só no Nordeste, em 2 estádios, com 8 times. É basicamente pegar o Campeonato Brasileiro e reduzir uma Copa dos Campeões. Só para terminar, se é para fazer nas coxas, não faz. Para outro assunto aqui, o próprio presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Cadeira de Barros, ele disse que o Campeonato Paulista vai ter o Campeonato Paulista, o encerramento do Campeonato Paulista, mas até então ele não sabe se será em 2020. Entendeu? E que ele já acha que esse ano não vai ter campeonato com o portão aberto, vai ser todos os jogos de portões fechados. Então, para voltar ao futebol, eu já acho que vai ter que ser de portões fechados, né? Muito time vai perder com a arrecadação, que nem Palmeiras, Flamengo, Corinthians, mas infelizmente é o que está tendo, né? E isso é basicamente em relação aos campeonatos, né? A gente tem essas informações, ainda é muito cedo para ter. Ele não sabendo que isso vai ser em 2020, ele vai ter realmente que passar a informação correta futuramente e se tendo jogo vai ter que ser com o portão fechado. Mas o mais importante que aconteceu nessa semana foi hoje a entrevista do Alexandre Matos, né? Inclusive ele citou alguns casos. Eu fui buscar algumas informações que ele falou sobre o Praz, sobre o Bruno Henrique, ele falou da gestão em geral, falou da chegada do Everton, que você me passou lá o link, eu fui dar uma olhada. Tudo que ele falou faz sentido, mas Roberto, você acha realmente que aquilo tem um tom de verdade ou ele jogou aquilo para a torcida e são 908 mensagens que ele recebeu naquele número de telefone dele e 91% de apoio? O que tem de verdade nisso? Você acha que tem de verdade ou realmente é uma verdade? Então, pelas coisas que eu vi sobre as declarações dele, do Bruno Henrique, eu já imaginava que foi isso que aconteceu mesmo. Que eu lembro na época que o presidente do Santos não estava querendo vender para o Flamengo, porque estava forçando e etc. Mas nas minhas informações parece que tinha sido alguma coisa em torno de 8, 9 milhões que o Pérez ofereceu para o Palmeiras e acabou vendendo por 5 para o Flamengo. Agora ele veio com a notícia que era 10 milhões de euros e mais o Veiga, né? Que eu não sei aqui o valor exato do Veiga hoje ou na época, né? E para o Flamengo ele vendeu por 5 milhões e mais um Uribe, né? Se eu não me engano. Sim. Então, para começar, eu acho que isso daí já tem o tom de verdade dele. Sobre o Praz, ele havia dito que o Praz ele renovou 3 vezes com o Praz, sendo que ele já tinha renovado 2 vezes e em 2018 ele não ia renovar nem com ele nem com o Edu Dracena, mas aí convenceram ele, são ídolos, entre aspas, do clube, né? Dracena não é tão ídolo assim, mas são ídolos do clube, e com o Jailson ele já tinha conversado que ia renovar por mais 2 anos, né? Sim, sim. Então Fernando Praz ele falou, vamos renovar porque acabaram de ser campeões e blá blá blá. Aí quando foi em 2019, aí falaram, vamos, esse ano aqui vai ser o último do Praz e tal. E depois da eliminação contra o Grêmio, eles já falaram, o Praz não vai ficar para o ano que vem, nem do Dracena, já estão um pouco de idade já, né? E o Praz disse que o Alexandre Matos não falou a verdade para ele, e o Matos disse que ele ia falar para o Fernando Praz sim, só que assim, um jogo antes do campeonato, 1 ou 2 jogos antes do campeonato acabar. Só que aí, como ele foi demitido antes, não teve essa oportunidade, né? Ele foi demitido contra o Grêmio e não teve essa oportunidade.
Então, aí o problema é esse, né? Quem fala a verdade, quem fala mentira, né? O Alexandre Matos, ele é meio embaçado, né? Ele acha que tudo ele tá certo. Tanto que ele fez uma média com uma mancha verde falando que gosta pra caramba de Serdã, do presidente, blá, 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 e eu acho tudo mentira, né? Mas é bem hipócrita ele em certas coisas que ele faz. Uma coisa é verdade, realmente aconteceu que ele visitava a quadra da escola com o diretor de carnaval e falava mesmo, o melhor diretor de carnaval com o melhor diretor de futebol. E depois a mesma mancha estava lá gritando fora Matos, Matos ladrão. Isso é uma coisa que também eu acho, pelo que eu tenho de informação, aconteceu. E uma outra coisa que se fala é sobre a gestão Gagliotti. Perguntaram para ele o que ele achava do Gagliotti, se o Gagliotti não deu suporte para ele. Ele rasgou elogios para o Gagliotti e ele falou desse jeito, com essas palavras. Gagliotti é um dos principais presidentes do Palmeiras e o tempo vai dizer. E realmente, se você olhar o que o Gagliotti está batendo com os interesses do clube nos bastidores, principalmente nos últimos tempos, eu acho que, para mim, minha opinião, ele tem se mostrado ser menos banana, como muita gente fala no início dele, que ele se escondia, realmente se escondia mesmo, só que ele melhorou em alguns pontos, e outros ele continua errando, como todos erraram. Então, é uma outra coisa que ele repercutiu e rasgou elogios ao casal Crefisa, tá dizendo que é amigo dos dois, e que poderia trabalhar juntos de novo, se fosse o caso. A questão do Gagliotti não se resume a esse ano, né? Se resume Sim. desde 2017. E desde 2017 ele errou muito, né? A gente ganhou o Campeonato Brasileiro, ok, fomos para a semifinal da Libertadores, fomos para a semifinal da Copa do Brasil. A gente poderia ter feito o que o Flamengo fez, né? Esse ano passado aqui, porque a gente foi também para a final do Campeonato Paulista e perdemos devido a todo mundo sabe como que foi na época. Era para a gente ter acontecido com nós o que aconteceu com o Flamengo, assim, entre aspas. Só que, nesse meio tempo aí, o nosso melhor jogador era o Keno, quando ele saiu, né? Quando virou. Claro que teve depois várias partidas e tal, mas o Keno era nosso principal jogador. Foi vendido, foi por uma bala, mas hoje em dia, pelo que o Keno jogava, você venderia ele pelo valor que foi, tipo 35 milhões? Eu não venderia hoje, porque hoje a gente precisa de um cara que nem o Keno, tanto que está sendo cotado aí para ir ou para o Atlético ou para o Corinthians, né? Gagliotti, ele deixou as coisas andar muito, sabe? No Campeonato Paulista, deixou o Palmeiras ser roubado em vários jogos e não falava nada. E depois, quando foi falar, deu piti. Ele meio que se aliando com o Andrés em várias coisas, parece que ele é fã do Andrés e etc. Então, assim, Bate direto na gente, né? então. E, e eu não esqueço aquele negócio lá do vestiário lá que os cara colocaram um monte de coisa do Corinthians lá no vestiário, ele deixou. Não é nem que ele deixou, é que ele foi tão banana que ele nem sabia o que estava acontecendo. Depois, parabéns Corinthians nos banners lá, eu já não curti, né? E aí chega no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, lá a gente foi assaltado de novo contra o Cruzeiro. Contra o Boca eu não posso falar nada, que nós não fomos assaltados nem ajudados. Mas é isso, cara. Não dá para resumir o Gagliotti no que ele está fazendo para 2020, não. Tem que resumir, tem que falar sobre os 3 anos que ele está. Mas em relação a 2019, não fez em relação a tão ruim assim. Mas realmente, 18 ele sumiu. Esse desse piti aí realmente foi uma coisa ruim. Porque ele foi sitiado com uma chiliquenta, virou motivo de chacota. Tinha razão, a gente sabe o que aconteceu naquela final. Né? Até vendo jogos antigos, você vê que aquele juiz daquele jogo trabalhou em vários jogos do Palmeiras. Quantas vezes ele não poderia ter, sei lá, mal intencionado para prejudicar a gente e estourou naquele jogo? Então é uma coisa que a gente nunca vai saber e depois que aconteceu, não aconteceu nada. Continuou acontecendo roubo em cima de roubo
inclusive esse num gol do Antônio Carlos, né, contra o Cruzeiro, tava 1-0, ele empatou legal lá, sei lá. Por 2020, pelo que ele tá fazendo, e o fim de 2019, ok, realmente nos outros tempos ele realmente deixou a desejar. Como até o Paulo Nobre, no primeiro mandato, ele deixou a desejar, ele acertou muito no segundo. Mas tem muitas críticas ao Paulo Nobre. Não é passando pano para ninguém, não. O Paulo Nobre, ele quase deixou a gente ser rebaixado em 2014. Brigou com a Mancha também. Não estou falando que isso é bom ou que é ruim. Nesse negócio de cerco do estádio aí, começou com ele não estava nem aí. E uma coisa que eu sempre defendi, só para finalizar esse assunto do Matos aí, que a gente deu uma baita resumida, ele só trabalhou dentro do orçamento, né? Ele trabalhou com um orçamento que foi o segundo no ano passado, quase 600 milhões, e no outro ano tinha sido maior, foram quase 700 milhões. Ah, ele gastou muito. Ele pode ter gastado errado em alguns nomes, mas ele gastou dentro do que ele tinha para gastar. Ele não foi uma loucura, falar, vamos contratar um fulano e vamos estourar o orçamento, que nem já foi feito em 2009, em 2008, quando o Beloso, por exemplo, trouxe jogadores que não tinha como pagar. Tanto é que ali afundou de uma vez, que caiu para a segunda divisão e o Paulo Nobre recuperou agora. Então foi dentro do orçamento, isso é verdade. Então, mas aí, o Matos. Não dá para acreditar em tudo que o Matos fala, sabe por quê? Ele falou aqui que ele não, que no começo de 2019 o presidente do Fluminense ofereceu o Pedro para o Palmeiras. Falou, ó, 12 milhões de euros e tal. Aí perguntou pro Matos se ele queria, porque ele não queria vender para o Flamengo. Aí o Matos pegou e falou assim, a gente tá sem dinheiro. A gente tá sem dinheiro. Aí o presidente do Fluminense falou assim, não, vê como vocês vão conseguir pagar aí, dá um jeito de pagar aí em várias prestações, dá um jeito, mas para o Flamengo ele não vai. Aí diz ele que falou com o Felipão, e o Felipão falou, não, a gente já tem o Daverson, a gente já tem o Borja, contrata um ponteiro, que seria o Carlos Eduardo. Eu já não, assim, eu já não concordo. Claro que eu não concordo com isso, mas eu não acredito piamente. Cara, eu não entendo o Carlos Eduardo até hoje, porque o Carlos Eduardo foi contratado em começo de 2019, certo? Em 2017, final de 2017, já falavam do Carlos Eduardo aqui. Ou vinha para o Palmeiras ou vinha para o São Paulo. E acabou indo para aquele time lá das Arábia lá. Depois, quando ele volta para o Palmeiras e o Filipão que contratou ele. Eu não acredito. Que o Palmeiras precisava de velocidade no passado, no começo, porque não tinha o William, e tinha perdido outro veloz lá, que já tinha perdido o Ken. Então isso é ter jogador ou era meia para fazer a beirada como Scarpa, então ele precisava de velocidade. O Felipe Pires, como veio como empréstimo e fazer um teste, beleza, não deu certo, ele foi repassado. Agora, paga quanto que pagou o Carlos Eduardo? 23 milha? 23, 24 milhões. Não dá para entender. Não tem cabimento, cara, não tem cabimento. Outra coisa que ele fala na fala dele. Ele disse que o Everton não era para ter vindo, que o Etihad, primeiro ele falou com o preparador de goleiro falou, não, traz o Everton que ele é bom goleiro. Beleza, então vamos mandar o Praz embora. Não manda o Praz embora, deixa os três. Aí quando veio os três, aí o Everton ainda tinha contrato até o meio do ano, aí falaram, 2 milhões, vocês pagam? Aí o Matos falou assim, eu pago para ele vir logo. Por quê? Porque o Al Ittihad não queria o Groi, ele disse. Eles queriam o Everton, e daí então o Palmeiras foi e pagou, dizendo que, vem para o Palmeiras porque você pode ir para a seleção ainda. E esse foi o poder de convencimento do Matos, coisa que eu até acredito, entendeu? Mas não dá para acreditar em tudo que o Matos fala, porque ele é assim, pela fala dele, ele não errou em nada. Ele acertou em tudo. E ninguém
acerta em tudo, né? Isso é impossível. Mesmo que um time seja campeão como foi com o Flamengo, por exemplo, se você pesquisar, tem erros. Começou com o Abel, foi contratado errado e acabou ganhando tudo que ganhou no fim do ano. Então ele não acertou tudo realmente. É. É isso aí, então. Então, finalizando o assunto, Alexandre Matos. Palmeiras está querendo aquele Daniel Munhoz. E eu ouvi na Fox falando que o Daniel Munhoz quer se transferir para o Palmeiras. Só que o Palmeiras não quer fazer essa contratação agora porque está com medo de não ter campeonato. Só que aí eu te pergunto, beleza, uma hora vai ter campeonato. Aí não vai contratar o cara, vai deixar outro time contratar. Ah, não vou contratar agora e blá blá blá. Cara, agora que você tem que ir para cima, se você quer mesmo um jogador. Se você quer mesmo o Daniel Munhoz, agora é a hora. Por quê? Porque eu tenho Sim. certeza que o Atlético Nacional tá com o Pires na mão, sem dinheiro. Então chega e faz uma proposta. Ó, a gente quer o cara agora, a gente confia que o cara vai vir, então vamos contratar agora. Aí vai ficar esperando, aí o Flamengo vai contrata só para ser reserva do Rafinha. Aí, ó, vamos com o Marcos Rocha até o final da temporada. Aí eu quero. É isso aí. O medo, né, de não ter campeonato e não ter receita, né? E aí não teria como contratar ele agora. Talvez seja por isso. Mas dá uma acertada, leve em consideração a crise para pagar no que vem, porque uma hora vai ter jogo. Esse ano ou ano que vem vai ter jogo. E aí você precisa de um cara ali, porque que nem eu falei num vídeo anterior, porque o Palmeiras não evolui. Marcos Rocha tomou bola nas costas e foi expulso, e assim que voltar ao Paulista, ele não joga o jogo. E é contra o Corinthians. Então é um negócio que tem que ser pensado mesmo bem minuciosamente para reforçar o elenco enquanto dá para reforçar. Porque nesse meio tempo aí, claro que não tem ninguém se reforçando. Mas assim, o Palmeiras tem que. Claro, uma coisa que eu sempre falo. O Palmeiras é o time do futuro. O Palmeiras é o time do futuro. Por quê? Porque a gente sempre acha que vai ganhar, sempre tem mais expectativa do que realidade. Mas assim, tem que pensar no longo prazo, cara. Por quê? Porque o Marcos Rocha ele não aguenta, cara. Não aguenta. É, time que ataca contra o Flamengo mesmo, lá no Maracanã, cara, Sim, ele tomou a bola nas costas do Arrascaeta de cabeça, velho. Ele nem subiu. Aqui também, na Libertadores, o Everton Cebolinha, o cara nem foi na bola. Então, a gente tem que ter um lateral que consiga apoiar, que ele é bom no apoio. Não pode se falar nada dele no apoio, mas na reposição ele é fraquíssimo, fraquíssimo. Sempre falei isso. Ele erra passe bobo, ele toma a bola nas costas, aí vem nego e fala: ah, mas ele é um dos maiores ladrões do Campeonato Brasileiro, ladrões de bola do Campeonato Brasileiro. Mas isso nada influi, cara. Isso nada influi, porque vários atacantes conseguem roubar bola pra caramba. Então, aí a gente vai ficar à mercê de Marcos Rocha e a gente tá fudido. Mais um ano aí, sem a porra lateral fraco. Pra mim é fraquíssimo, fraquíssimo. Ou coloca ele de ponta, ou se não, coloca o moleque da base, porque pra mim ele é fraquíssimo. coloca no banco para entrar, sei lá, quando precisa de um ataque apoia. Porque o Mike também é podre, né? O Mike eu acho um bom lateral, que eu acho que ele poderia ser até um lateral que visa seleção. O Tite até falou dele uma época aí, que em 2018 o Mike jogou muito. Pouca gente lembra disso, mas o Mike jogou muito. Só que ele é podre. Para mim, futebol é o quê? É técnica, tática, psicológico e físico. E o Entendeu? físico tá O, pegando. o Mike já não tem o físico, entendeu? Esse é um dos problemas, ele já não tem o físico. O Marcos Rocha, desses quatro, ele já não tem o físico, ele já é um cara E o meio que tático? velho, ele já não tem o físico, ele não tem o psicológico e ele não tem o tático, ele só tem o técnico. Ele é um lateral muito técnico, mas dessas quatro coisas ele só tem uma, então é meio difícil. Exatamente. Então, vamos fechar esse vídeo aqui por hoje. Acho que ficou até um pouco comprido, mas
Vou deixar aqui um recado. Terça-feira que vem mais um top 5 aí, a gente está decidindo o assunto. Eu quero que vocês deixem um comentário no top 5 que saiu hoje, né? A gente está gravando no dia 16, mas saiu no dia 15, na quarta-feira, para ver se vocês gostaram. Mais alguma consideração? Não, não. Por hoje é só. Por hoje é só então. Deixa um like aqui embaixo, comentem, compartilhem esse vídeo com um amigo para chegar a mais pessoas. Um abraço para vocês e avante palestra!